Vamos nessa. Seguindo aqui então no nosso módulo de diagramas lógicos, vou seguir enchendo a sua paciência aí a respeito das proposições na forma canônica, todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e algum A que não é B. Dentro desse bloco, a gente vai investigar a questão da comutatividade dessas proposições, tá bom? Como assim, Brunão? Vamos lá. Representa aí para mim que todo A é B. Como que eu represento mesmo que todo A é B? Brunão, faz aí para mim o conjunto A dentro do conjunto B. Isso aqui é no popular. Agora vamos falar bonito. Todo A que é B, você vai dizer para mim que o conjunto A está contido em B, certo? Que o meu conjunto A ele é subconjunto de B, que o meu conjunto B contém o conjunto A, certo? Agora eu quero que você verifique para mim se é válida a troca. Se é a mesma coisa de se afirmar que todo B é A. E aí? Veja para mim. É válido que todo A é B, mas é válido também que todo B é A? Então, se eu garanto para vocês que todo A é B, eu posso garantir que todo B é A? Não. E aí vamos dar um exemplo simples aqui, né, para não complicar ninguém. Se eu disser para vocês, por exemplo, olha, todo mineiro é brasileiro. Todo mineiro é brasileiro. O que eu estou querendo dizer, então, é que eu tenho lá o conjunto dos mineiros e esse conjunto dos mineiros está contido, está dentro do conjunto dos brasileiros. Então, todos os que nasceram em Minas Gerais nasceram no Brasil. Agora, vale a volta? Vale eu dizer que todo brasileiro é mineiro? Que todo brasileiro nasceu em Minas Gerais? Aí não. Aí não, porque eu posso pegar um cara que tenha nascido no estado do Rio de Janeiro, ele vai ter nascido no Brasil, mas não vai ter nascido em Minas Gerais, certo? Posso pegar um indivíduo que tenha nascido no estado da Bahia, se nasceu na Bahia, ele nasceu no Brasil, mas não necessariamente nasceu em Minas Gerais. Então aqui não é válida a comutatividade para uma sentença da forma todo A é B. Se eu tenho a garantia de que todo A é B, não necessariamente eu vou ter a garantia de que todo B é A. Por isso, então, a gente diz que essa forma que está aqui, ela não é comutativa, certo? Todo A é B é uma forma que não é comutativa. E aí, o que eu estou colocando para vocês aqui, sabe onde que muitas vezes isso aqui vai acabar atrapalhando vocês? Em alternativa de prova. Porque às vezes você está lá anotando a sua resposta rapidinho e coloca assim, ah, toda camisa é branca. E às vezes você pega uma alternativa que fala que tudo aquilo que é branco é uma camisa. Aí você, então beleza, tá falando de branco de camisa, então tá valendo. Não, o cara tá brincando ali com a sua cara. Pode ser que a questão não trate exatamente disso aqui, certo? Pode ser que a noção dessa propriedade comutativa seja só um detalhezinho a mais que ele vai colocar para tentar ferrar a sua vida. E muitas vezes a galera acaba embarcando. Então lembra que eu falei no bloco anterior? A parte de diagramas lógicos, em termos de teoria, ela vai ser uma teoria bem mais resumida se comparado a tudo que a gente viu dentro do módulo de estruturas lógicas. Mas aqui, ao mesmo tempo que o módulo é mais curtinho, é muita informação importante que eu preciso que você internalize, ok? Proposições da forma todo A é B não são comutativas, então não vai ser válido a garantia de que se todo A é B, que todo B vai ter que ser A. Agora, a gente tem um caso específico, que é basicamente o seguinte. Se eu colocar para vocês isso aqui, olha, se o meu conjunto A for igual ao meu conjunto B, então, aí eu vou poder dizer que a sentença todo A é B vai ter que ser igual à minha sentença todo B é A. Mas aí é para um caso específico, né? Em que eu garanta para vocês que existe a igualdade entre todos os elementos dos conjuntos. E aí fica uma coisa bem óbvia, bem lógica, né? Porque se o meu conjunto A é exatamente igual ao meu conjunto B, então é como se eu tivesse algo do tipo, todo brasileiro é brasileiro. Se os dois conjuntos têm que ser iguais, então todo brasileiro é brasileiro. Mas aí eu posso trocar a ordem? Pô, mas claro, porque se eu trocar a ordem eu vou estar lendo a mesma frase, mas é porque eu estou falando dos mesmos dois conjuntos. Mas então é única e exclusivamente nessa situação em que vai ser válida a comutatividade. Então, de forma geral, vale a garantia de que já que todo A é B, que eu vou poder ter todo B é A? Não. Então, por isso que a gente vai colocar essa sentença como uma sentença não comutativa, ok? Então, afirmar, por exemplo, olha, que todo
todo carro é bonito. Aliás, deixa eu colocar um outro exemplo aqui, olha. Todo aluno é brasileiro. Dizer que todo aluno é brasileiro é diferente de se afirmar que todo brasileiro é aluno. Certo? Então aqui, ó, não vai valer essa ideia da comutatividade, tá bom? Eu vou acrescentar aqui nesse bloco, vou aproveitar ele para falar de um detalhezinho que eu não trouxe no bloco anterior e que aqui também não tem problema a gente encaixar aqui não, tá bom? Quando a gente tem a sentença da forma todo A é B, a sentença da forma todo A é B, ela é classificada como uma sentença universal e afirmativa. Então deixa anotado aqui para mim, tá? Sentenças da forma todo A é B são sentenças do tipo universal, porque ela traz o quantificador todo, afirmativo. Então ela é uma universal afirmativa, ok? E aí, então, essa forma, ela não vai ser comutativa, tá bom? Universal, porque traz o todo. E afirmativa, porque ela é da forma A é B. A gente vai ver que a gente vai ter a universal negativa, que é como se fosse o todo que não é. Mas aí daqui a pouquinho eu explico para vocês, ok? Então tá aqui, ó. Para a sentença todo A é B, não é válida, então, a comutatividade. Agora vamos ver para essa que tá aqui, ó. Nenhum A que é B. Como que eu represento uma sentença da forma nenhum A é B? Fala para mim. Nenhum A é B, coloco dois conjuntos completamente separados. Perfeito. Tá aqui, olha, meu conjunto A completamente separado aqui, olha, do meu conjunto B. E aí a minha pergunta para você é a seguinte. Já que nenhum A é B, eu posso garantir que nenhum B é A? Sim ou não? Já que nenhum A é B, eu vou poder garantir que nenhum B é A? Moçada, a ideia aqui é basicamente o seguinte. Você vai verificar que é válida a equivalência das proposições se você perceber que uma representação por diagramas traduz as duas ideias ao mesmo tempo. É o que acontece aqui, então a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, quando eu olho para essa representação que eu estou fazendo aqui, eu consigo ler através dos conjuntos que nenhum A é B? Sim. Agora, eu consigo ler através dessa mesma representação que nenhum B é A? Ou eu preciso de uma outra representação para traduzir que nenhum B é A? Ah, professor, eu acho que você precisa de outra. Qual outra? Não, eu acho que eu precisaria fazer isso aqui, olha. O nenhum B é A ficaria assim, olha, meu conjunto B e meu conjunto A. Ah, para de graça, né? Não, é sério, professor, eu fiquei nessa dúvida. Não, então beleza. Então vamos conversar aqui, olha, deixa eu aliviar seu coração. Isso que está aqui em termos de representação e isso que está aqui é a mesma coisa. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é a de que você está separando os dois conjuntos. Então não me interessa quem está aqui à esquerda, à direita, isso não existe na representação por diagramas, essa importância ela não vai ser dada aqui, certo? Eu não preciso de uma outra representação para o nenhum B é A. Essa representação que está aqui, olha, ela traduz ao mesmo tempo isso que está aqui e isso que está aqui. Ou seja, se essa representação traduz as duas, é porque então elas são equivalentes. O sinal de igualdade do ponto de vista lógico é isso que está aqui, né? Olha, isso daqui é como se fosse o meu igual, que é o sinal de equivalente, tá bom? Então você vai ver, por exemplo, que na situação anterior, como que eu represento que todo B é A? Fala para mim. Como que eu representaria se eu tivesse que desenhar essa proposição? Todo B é A. Todo B é A, você teria que colocar para mim, olha, o conjunto B dentro do conjunto A, certo? E aí você consegue perceber que existe diferença dessa representação para essa? Aqui eu tenho coisas distintas. Uma coisa é eu colocar o meu conjunto A dentro do conjunto B. Conjunto A e B, que a gente estava brincando ali, inclusive como se fosse o conjunto dos mineiros e o conjunto dos brasileiros. Então, olha, uma representação é a de tentar colocar o conjunto dos mineiros dentro dos brasileiros. Outra é a de querer colocar o conjunto dos brasileiros dentro do conjunto dos mineiros. Eu estou falando dos mesmos conjuntos, mas aqui a representação ela é diferente, certo? Então, por isso que aqui não vai ser válida essa comutatividade, porque esse desenho que está aqui, olha, ele não traduz essa ideia e essa que está aqui. Então, por isso que não é válida ali a igualdade, ok? Muito bem, vamos para mais uma. Ah, só um detalhe, o nenhum A que é B, a gente vai deixar indicado aqui, olha, que ela vai ser uma sentença do tipo
universal negativa. Nenhum A que é B vai ser a minha universal negativa. Por que universal? Porque traz o quantificador nenhum. O nenhum e o todo, falei para vocês no bloco anterior, que teria a ver com os quantificadores universais, certo? Por que universal negativa? Isso aqui a gente vai avançar um pouquinho mais, mas vai cair dentro de algo que eu já mencionei rapidamente no bloco anterior. O nenhum, ele na realidade, ele é o todo junto com o não. Então, por isso que o nenhum vai ser visto como universal por ter o todo ali por trás, só que ele é o todo que não é. Já que nenhum A é B, a gente vai entender que é porque todo, veja se não faz sentido, olha para esse desenho e veja se essa minha fala não fica coerente. Olhar para aquele desenho que está ali, falei igual, esquece. Vamos lá, olhar para aquela desenho, não, vamos lá, ó. Olhar para aquela representação que está ali, olhar para aquele desenho que está ali, é a mesma coisa que você entender que todos os elementos de A não estão dentro do conjunto B, certo? Então, por isso que a gente vai entender que ele vai ser universal negativo. Mas não precisa se preocupar agora em anotar isso não. Ah, o Bruno falou aqui que o nenhum é o todo. Calma que eu vou ter um bloco para falar só disso. E eu vou reforçar melhor, beleza? Então tá aqui, ó. Nenhum A que é B. Tá aqui o meu conjunto A completamente separado do meu conjunto B. Muito bem, vamos para mais um. Algum A que é B. Algum A que é B, como que você representa que a gente viu no bloco anterior? Algum A que é B, eu preciso da interseção. Isso. Agora melhora essa fala comigo. Vai evoluindo, vamos tratando esse negócio aqui direito. Não é a paradinha meia boca, não. Algum A que é B, tá, vai fazer a interseção e depois vai fazer o quê? Tá, Bruno, eu vou colorir o meio. Isso, é isso mesmo, é assim que eu quero que a gente converse. Então, ó, tá aqui. Conjunto A, conjunto B, se tem o algum, isso mesmo, tem que ter a interseção, mas para representar que tem algum A que é B, você está me entendendo se você percebeu que você tem que colorir essa interseção que está aqui. E aí eu te pergunto, o que você acha sobre a comutatividade? Algum A que é B, você acha que vai ser igual a algum B que é A? Sim ou não? Fala aí para mim. Há algum A que é B e há algum B que é A. Você acha que vai ser tudo a mesma coisa ou você acha que você precisa de um desenho diferente para representar ali que tem algum B que é A? Não, Bruno, cara, eu acho que um desenho só dá conta de tudo. Tá perfeito, é isso mesmo. Aqui, eu não preciso de um outro desenho para representar que tem algum B que é A. Quando eu olho para aquela região que está colorida, eu percebo que ali eu tenho elementos que estão... Aqueles elementos que estão ali, eles estão tanto em A quanto em B, quanto é a mesma coisa que dizer que eles estão em B e estão em A. Vocês vão ver que depois vai estar tudo ligado. Vocês estão vendo até a forma como eu estou falando aqui, usando um E, não é à toa, né? Isso aqui vai ter a ideia do algum A que é B, como tem a ver com a ideia da interseção, vai ter a ver com a ideia do E. E lá no que a gente viu no nosso módulo de estruturas lógicas, a gente já está falando há um tempão sobre o fato de que o conectivo E, ele é comutativo. Então, como aqui por trás eu vou ter até uma ideia de conectivo E, justifica-se também a ideia da comutatividade até por conta dessa relação. Como interseção tem a ver com E, e o E é comutativo, se algum A é B, eu posso garantir que tem algum B que é A. E aí você não acha que isso aqui é bobeira, não. A gente vai caminhar e eu vou te mostrando, ok? Então aqui, ó, algum A que é B é equivalente a algum B que é A. Então essa forma que está aqui, olha, ela é uma forma comutativa, ok? Essa que está aqui também, tá? O nenhum A que é B, o nenhum A que é B também, olha, é uma forma comutativa. Então aqui deixa eu colocar um exemplo, eu não tinha colocado exemplo, olha. Nesse anterior que está aqui, suponhamos que eu dissesse para vocês que nenhum professor é rico. Nenhum professor é rico. Então você pode estar lá, às vezes, no meio de uma questão totalmente complexa, cara. Pode ser uma questão de lógica de argumentação, uma questão de, sei lá, de negação, seja lá o que for. E aí você anota que a sua resposta é: nenhum professor é rico. E aí os caras adoram brincar com isso. Você chega lá todo feliz caçando nenhum professor é rico, e às vezes você não vai ter nas alternativas a sentença nenhum professor é rico. Mas aí pode ser que você tenha uma comutativa. E é esse ponto que a galera às vezes se enrola totalmente. Isso tem que estar automático para vocês. Ora, se eu não encontrar que nenhum professor é rico, eu posso encontrar uma que vai ser idêntica a ela, dizendo que
que nenhum rico é professor, certo? Lá no nosso módulo de estruturas lógicas, eu não cansei de falar com vocês sobre isso. Lá eu falava muito sobre a comutatividade dos conectivos, né? Ah, andei e pulei. Fica ligado, porque dependendo você não vai encontrar o andei e pulei, você vai encontrar uma sentença que seja pulei e andei. Agora vocês têm que lidar bem com essas menininhas aqui que vivem nesse universo paralelo. As categóricas vivem ali, ó, no mundinho delas, dos diagramas, mas trazem propriedades também semelhantes. Nenhum professor é rico, vai ser igual, vai ser equivalente a nenhum rico é professor. E aí, gente, tudo que eu falar nesses blocos aqui, que sejam blocos de equivalência, você não precisa ficar com pudor. Equivalência você usa na hora que você quiser, em qualquer tipo de situação, de qualquer tipo de exercício. Se você rascunhou uma resposta e viu que nenhum professor é rico, você tem que estar seguro o suficiente para entender que se não tiver essa, uma comutativa dela vale como resposta. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa. Olha o que eu estou colocando. São equivalentes, são iguais, tá bom? Então aqui, nenhum rico é professor, seria um exemplo aí para né, nenhum professor é rico, nenhum rico é professor. Seria um exemplo aí para essa sentença. Vamos ver essa que está aqui, ó. O algum A que é B. Antes, deixa eu colocar para vocês aqui, olha, a sentença da forma algum A é B, ela é classificada como uma existencial afirmativa, ok? Ou posso dizer que ela é uma particular, no sentido afirmativo. Existencial afirmativa ou uma particular afirmativa, ok? E aí, como exemplo aqui, para poder traduzir, né, a questão da igualdade, suponhamos que eu tivesse lá uma resposta que seja algum escritor é generoso. Algum escritor é generoso. E aí eu posso colocar que essa sentença vai ser equivalente a algum generoso é escritor. E olha, digo mais, aqui a gente vai perceber em alguns momentos que a gente tem que fazer algumas adaptações, né, até do português, para que a coisa fique legal. Então aqui não teria problema nenhum se eu dissesse que tem alguém generoso que é escritor. Pô, mas aí o algum eu posso trocar pelo alguém? Ih, poxa, isso aqui a gente vai fazer várias correspondências. Em algumas situações, por exemplo, eu não vou ter o nenhum, eu vou ter o ninguém, certo? O ninguém como se fosse a ideia do nenhum. Ah, ninguém estuda. O ninguém estuda é como se fosse a ideia de que nenhum de nós estuda. Então a gente vai ter que estar com a mente aberta para essas adaptações aí, até do que porventura fique legal no português. Algum generoso é escritor, eu posso dizer que alguém seja generoso é escritor, isso tudo é válido. Sério, Bruno? Pode escrever assim? Pode. Certo? O que você tem que entender é a essência da parada. Se a sentença é da forma algum A que é B, se ele mantiver a estrutura do algum A que é B, mas trocando a ordem do que seriam os dois conjuntos, tá valendo. E vocês conseguem entender isso que eu estou falando, de dois conjuntos? Vai ser fundamental que vocês passem a fazer essa leitura. Algum escritor é generoso, que conjuntos que são esses? Não, Bruno, tá falando de escritor, de generoso, conjunto, isso, cara. Quando eu coloco algum, isso é um quantificador, isso te joga para o mundinho dos conjuntos. É como se eu tivesse agora um conjunto que é o conjunto dos escritores e um outro conjunto que é o conjunto que tem a característica generoso, certo? Dos elementos que tem a característica generoso, ok? Muito bem, então para essa daqui, ó, foi válida a forma comutativa. E lembrando, algum A que é B pode ser substituído pelo menos um A que é B, pelo existe A que é B. Então, eu posso ter uma questão de prova, olha como que a gente começa a fazer os links. Ah, Bruno, a minha resposta era, algum escritor é generoso, mas aí no meu gabarito, o gabarito que a banca deu foi, pelo menos um generoso é escritor. Que aí o cara tá brincando com duas coisas. Primeiro, você que tá aí com a sua mentezinha fechada, achando que tem que ser o algum, nossa, como eu já vi aluno errando questão de prova por conta disso. É algo que é básico, mas que a galera vai vacilar. Ah, eu achei que tinha que ter o algum. Não, primeiro que eu estou falando desde o início que esse algum vai poder ser substituído pelo menos um, pelo existe e pelo A, e eu vou encher o seu saco com isso. E aí se o cara tá lá, você anota a resposta achando que tinha que ser algum escritor é generoso, se o cara coloca que pelo menos um generoso é escritor, tá valendo ou não? Tá.
porque o pelo menos um é um equivalente para o algum. E aqui é como se ele tivesse feito a ordem. Eu anotei que a resposta era algum escritor é generoso, se eu trocar a ordem, tá valendo. Então vai começando a juntar as peças, tá bom? E, para a última forma canônica que a gente tem, que é essa que tá aqui, eu quero que você me ajude a verificar se vale a comutatividade ou não. Algum A que não é B. Como que a gente representa que tem algum A que não é B? Lembra, se tem o algum, vai ter que pintar a interseção. Fechado? Só que aí você tem que lembrar que quando eu faço a interseção entre dois conjuntos, eu defino 3 regiões internas e que cada região fala uma coisa. Então eu quero que você represente para mim inicialmente que tem algum A que não é B. Então o que você fez aí? Tá, Brunão, eu fiz assim, olha. Peguei o conjunto A, peguei aqui, ó, meu conjunto B e vou colorir qual região? Para garantir que tem algum A que não é B, eu vou colorir a minha região à esquerda, certo? Que é a região 1, que é a região em que eu tenho somente os elementos que estão em A. Isso aí. Beleza. Maravilha. Aí agora, eu te pergunto o seguinte. Dá para garantir, já que tem algum A que não é B, que algum B não é A? Sim ou não? É tudo a mesma coisa? Não, né? A gente, inclusive, já falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior. Quando eu represento para vocês que tem algum A que não é B, eu estou falando dos elementos que estão somente em A. Vamos de novo anotar isso aqui, olha. Quando eu falo dos elementos que estão em A, mas que não estão em B, esses caras aqui, eles estão somente em A. Quando eu falo dos elementos que são de B, mas que não estão em A, eu estou falando de outros elementos. Olha para cá. Ah, onde que está o algum B que não é A? O algum B que não é A está aqui, gente, ó. Ó. Algum B que não é A. Então, esses caras aqui, eles estão somente em B. E aí, são características completamente diferentes. É não ter nada em comum, a não ser a aparência da frase, que é onde muitas vezes vocês vão acabar escorregando, porque a gente sabe que os caras podem pegar vocês na tentativa de um sentido ali, parece que é. Não, mas aí a gente tira a prova fazendo o desenho. Então essa forma que está aqui é fundamental que você perceba através dos diagramas que elas não são comutativas, elas não são iguais, elas não são equivalentes, tá bom? Falar de comutatividade e de equivalência vai ser sinônimo? Sim. A ideia de equivalência e a de comutatividade, né, aqui vai valer como se fossem sinônimos, vamos colocar assim, tá bom? Então aqui, para essa forma, a gente não tem a igualdade. Então, olha, você vai ter que enfiar aqui para mim um diferente e deixar indicado para mim que essa forma que está aqui, olha, ela não é comutativa. Tá bom? Classificação dela, essa que está aqui é uma proposição que a gente diz, essa que está aqui é uma proposição que a gente diz que é particular. Aliás, deixa eu colocar aqui do jeito que eu coloquei na outra, olha, ela é uma existencial negativa, ok? Que é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma particular negativa. Certo? Mais difícil, né, de aparecer algumas situações como essa que está aqui, mas não quer dizer que não apareça, não. Que aí você pode estar lá, dependendo do exercício, você descobre lá que a sentença, a resposta para o seu exercício é: algum carro não é importado. Algum carro não é importado. Aí o cara não vai querer essa frase, às vezes ele vai querer o tipo de frase. Você resolveu o exercício e descobriu que era algum carro não é importado. Aí ele vai colocar lá: a sentença é universal afirmativa, universal negativa, existencial afirmativa, particular negativa, certo? Seria uma ideia como essa: algum carro não é importado, então eu não quero a resposta, mas eu quero o tipo dela, então ela é uma existencial, uma particular negativa. Por que negativa? Justamente porque tem um não. Consegue entender? Algum A é B, é uma particular afirmativa, porque tem o algum, que é o quantificador, e o A, que é B no sentido afirmativo. Algum A que não é B
é o particular do algum e o A que não é B, que é o sentido do negativo, tá bom? Tem que ter lógica, né, gente? Então aqui o que se espera é isso mesmo, que a gente consiga mostrar uma lógica para vocês. Então, como exemplo, vamos registrar aqui, olha, aqui, se eu colocar para vocês assim, olha, algum professor não é, vamos colocar aqui, olha, algum professor não é brasileiro. Gente, dizer que algum professor não é brasileiro não é a mesma coisa, não me permite concluir que tenha, então, algum brasileiro que não é professor. Não são sentenças iguais. De uma fala eu não posso garantir a outra. E você concorda comigo que quando a gente olha para isso daqui, que é bem tentador, você fala assim, então já que tem algum professor que não é brasileiro, então algum brasileiro não vai ser professor. Não é quase que automático a gente aceitar isso? Mas aí fica só no campo da ideia, da intuição, do achismo. Quando a gente vai para a prática e coloca no papel, a gente entende ou deveria entender que não tem como elas serem iguais porque eu estou falando de elementos que têm características completamente diferentes. Não dá nem para forçar a barra e falar que tem alguns elementos em comum. Não, eu estou falando de características completamente diferentes, não tem como isso ser igual. Quando eu falo que tem algum professor que não é brasileiro, é porque eu estou falando de um grupo de pessoas que tem só a característica de ser professor. E quando eu falo que tem algum brasileiro que não é professor, eu estou falando de um grupo exclusivo de pessoas que tem a característica de ser brasileiro. Essa galera que está aqui não tem nada a ver com essa galera que está aqui, porque são elementos que não vão estar numa interseção, certo? Então não vai ser válida a comutatividade. Aí vocês imaginem o que isso daqui não pode causar de estrago numa questão de prova. Você está lá, você resolve, algum professor não é brasileiro, e aí você encontra ali às vezes uma alternativa dizendo justamente isso, que tem algum brasileiro que não é professor, mas por que que... Isso é muito comum, questionamento de vocês. Eu anotei que era algum professor que não é brasileiro, mas eu marquei que tem algum brasileiro que não é professor. Por que que não pode ser essa? Aí a justificativa está nesse ponto do curso, que é onde eu tenho que parar e falar assim, olha, é porque para essa proposição não é válida a comutatividade. Acompanhe no tal vídeo, que é esse daqui que a gente está explicando essas possibilidades para vocês, tá bom? Aí deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para uma situação que é a seguinte. A gente tinha... Isso, vez ou outra, surge em provas de outras bancas, mas deixa eu bater um papo rapidinho com vocês aqui, olha. Imaginemos que eu tivesse lá alternativas de prova. Eu vou trazer para vocês aqui uma questão de prova, só que eu não estou afim de passar o enunciado. Caraca, Bronco, revolta, hein? Ficou bolado. É isso. Eu quero que você acerte a questão que eu vou trazer para vocês, mas sem dar o enunciado. E aí, suponhamos então que eu tivesse aqui, olha, uma alternativa A dizendo o seguinte: nenhum poeta é filósofo. Nenhum poeta é filósofo. Alternativa B: algum poeta é filósofo. Alternativa C: algum filósofo é poeta. Algum filósofo é poeta. Letra D: algum poeta não é filósofo. E a minha última alternativa vai ser essa que está aqui, olha. Nenhum filósofo... Estou colocando o acento aqui do filósofo lá no I. Meu acento estava indo aqui. O meu acento, na verdade, estava indo no F, né? Nenhum filósofo é poeta. Está aqui, ó. Pronto. Acerta essa questão para mim sem ler o enunciado. Isso aqui era um modelo muito manjado em provas da Banca Exaf, que montava os concursos da Receita Federal. Inclusive, meu amigo, você pode baixar aí a prova, né, do último concurso que a gente tinha tido organizado pela Exaf, que foi a prova de auditor 2014. Você vai ver que você tinha um modelinho de questão lá, em que nas alternativas você teria estrutura semelhante a essa que está aqui. E aí, quando a gente trabalhava com questões da Banca Exaf, eu falo trabalhava porque ela não organiza, né, não organiza mais provas de concurso.
Então, quando a gente trabalhava com as questões da ESAF, durante muito tempo, a minha fala era de que, nossa, pô, que vacilo dos caras, olha o mole que eles dão. E com o passar do tempo, eu passei a enxergar que não. Acho que era bem proposital e era uma maneira de privilegiar um candidato que tivesse uma sacada semelhante à do que eu estou colocando para vocês aqui. E aí? Qual que é a alternativa correta? É claro que a alternativa correta tem que ser a letra D. Caraca, Bruno, agora deu até um frio na espinha, que você falou com tanta certeza, eu fiquei morrendo de vergonha do lado de cá. Porque eu estou olhando para essas alternativas, tentando encontrar alguma coisa aqui, você falou aí todo seguro que é a letra D. Mas por que, Bruno, que é a letra D? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo ali a letra A? Nenhum poeta é filósofo. A letra A, ela é igualzinha à letra E. Porque na letra E está sendo dito simplesmente que nenhum filósofo é poeta. Eu só troquei a ordem. É a mesma coisa de na matemática, você está resolvendo uma questão de prova e está lá escrito assim, 2 vezes 3. Na letra E, 3 vezes 2. Claro, né, que dependendo do contexto do exercício, mesmo essa questão da comutatividade pode trazer ali uma diferença de interpretação, mas se fosse uma situação simplesmente do tipo, eu quero um resultado. Então, se for resultado, 2 vezes 3 apresenta o mesmo resultado de 3 vezes 2. Então, como que, se for questão de resultado, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Como que eu posso criar para você uma questão de prova em que eu tenha 2 respostas com o mesmo resultado? Você concorda comigo que uma acabaria invalidando a outra? Ou então a questão ia ser anulada, porque se a letra A fosse correta, a letra E tem que ser tão correta quanto, porque elas são iguais. É o que eu estou te falando, questão de equivalência, você tem que ter segurança para entender o seguinte, não tem uma hora que eu possa ou que eu não possa. A equivalência ela acontece de forma natural. Então, quando eu estou dizendo ali que nenhum poeta é filósofo, isso é a mesma coisa de afirmar que nenhum filósofo é poeta. Então, o negócio aqui é o seguinte, letra A e letra E jamais teriam possibilidade de ser o gabarito de uma questão como essa que está aqui, independentemente do que eu estivesse contando de história lá no enunciado. E a mesma coisa com a letra B. Algum poeta é filósofo. Algum filósofo é poeta. Sentenças da forma algum A que é B, está aqui, olha. Sentenças da forma algum A que é B são comutativas. Então, dizer que algum poeta é filósofo é a mesma coisa que falar que algum filósofo é poeta. E aí, se elas são iguais, como que elas seriam alternativa de prova? Então não. Então por exclusão, gabarito correto, tinha que ser a letra D. E ó, isso aqui na época, né, das provas da ESAF, cansou de acontecer. Vira e mexe, a gente pegava uma questãozinha de um concurso que era organizado por eles e que a gente tinha exatamente essa situação. 2 alternativas com nenhum A que é B, 2 alternativas com algum A que é B que eram equivalentes, e aí o gabarito que eles davam era o algum A que não é B. E aí fica a dica, porque, claro, que você pode se deparar na sua prova com uma situação em que isso aqui seja uma estratégia de resolução. Ok? O que a gente está fazendo aqui é dar embasamento para vocês entenderem inclusive isso, né? Que dependendo da situação, lá nas alternativas vai ter coisa que realmente não vai fazer sentido por conta da igualdade. Só que é algo básico, que, a meu ver, não é das tarefas mais complexas, vocês guardarem aí quais são as formas que são comutativas, mas que muita gente joga para debaixo do tapete e não dá atenção. Confia aqui no que eu estou te falando. Dentro desse bloco, então, o que nós vimos? Batemos um papo aqui, usamos os diagramas para a gente poder enxergar essas igualdades, mas no fim das contas eu tenho 2 formas que são comutativas. Nenhum A que é B e algum A que é B. E aí, consequentemente, por exclusão, as outras não serão comutativas. Todo A é B, não é equivalente a todo B é A, algum A que não é B, não é equivalente a algum B que não é A. Então você está vendo, igual eu estou falando, a gente está usando os diagramas, certo? Qualquer dúvida que você tenha, mesmo na hora da prova, eu não lembro se vale a comutatividade ou não. O que eu falei dentro desse bloco que é o básico? Falei para você que vale a equivalência quando você perceber que um desenho representa as 2 frases ao mesmo tempo. É isso que você tem que levar como bengala de segurança. Ah, mas aí eu não decorei o que era comutativo e o que não era. Cara, então faz o desenho. Se tiver alguma situação em que você, eu anotei aqui que nenhum carro é branco. Mas aí será que eu posso dizer que nada que é branco é carro? É só desenhar, nenhum carro é branco, é um conjunto dos carros do lado do branco dos outros. Então se nenhum carro é branco, então aquilo que é branco não pode ser. Então vale a comutatividade. Isso, na pior das hipóteses, desenha. Tá na dúvida? Desenha. Mas, de forma objetiva, em resumo, nesse bloco, formas comutativas. Nenhum A é B e algum A que é B. Tudo bem? Coisa linda, hein? Fechamos mais um bloco.
Daqui a pouquinho eu volto e eu dou sequência com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de diagramas lógicos. Fica comigo que ainda tem coisa importante, não deixa passar nada não.